Boa noite a todos, uma alegria estar aqui com vocês novamente. É muito bom continuar o nosso estudo de Daniel. Estamos falando agora sobre profecias. Nós terminamos o capítulo 7 do livro de Daniel. Nós vamos começar agora o capítulo 8. Para quem já ouviu falar do capítulo 8, é uma visão muito interessante que fala a respeito de dois animais, tá bom? Então, a ênfase novamente não serão os dois animais do capítulo, mas vocês vão ver de que há uma semelhança com o que nós estudamos no capítulo 7 de Daniel, tá bom? Então, uma característica, como eu tinha comentado com vocês, de Daniel, das profecias de Daniel, é que a explicação didática de Deus, né, através dos anjos, através de Gabriel, e explicou as profecias e as visões para seu profeta, seu servo Daniel, elas são gradativas, né? São acumulativas. Um degrau ajuda a entender o próximo. Então, nós vamos falar a respeito no estudo de hoje, nós vamos dividir em dois estudos, o capítulo 8, esse é o primeiro. Nós vamos falar a respeito desses dois animais. À direita dessa ilustração, vocês veem um carneiro, ok? Com dois chifres. Qual o simbolismo disso? E nós vamos ver também um segundo animal, que é descrito como um bode. Esse bode tinha um chifre notável, muito grande, na cabeça e saíam em disparada, com muita velocidade, para atacar o primeiro animal, na visão que Daniel teve nesse capítulo. Então, nós vamos começar a explicação, sempre retomando e voltando um pouquinho atrás, né, para trás, para que nós possamos relembrar, recordar e depois avançar, tá bom? Então, a base de todas as profecias de tempo é a profecia da estátua de Daniel 2, ok? Porque ali se identifica, através dos metais, os principais reinos que teriam protagonismo na história da humanidade e na perseguição ao povo de Deus, ok? Então, nós vemos aqui os metais, não é, descritos. Cada metal representava um reino. Na visão do capítulo 7 que nós estudamos, agora não são metais, e sim animais que simbolizam os mesmos reinos, tá bom? Representados na imagem. Então, todos vocês já sabem, se a gente fizesse uma prova, um teste, né? Vocês saberiam que a cabeça equivale ao leão, que representa a Babilônia. O peito e os braços de prata equivalem ao urso e representam a Medo-Pérsia. O ventre de bronze equivale ao leopardo, de quatro cabeças, e representa a Grécia. As duas pernas de ferro equivalem a um animal terrível e espantoso, não é? Que é representação de Roma. Então, ali vocês veem toda uma equivalência, uma simbologia e uma engrenagem perfeita, não é? Nós vimos também que o barro, né, perdão, os pés divididos em 10, os 10 dedos equivalem a 10 chifres que estavam na cabeça da besta terrível e espantosa. Roma foi fracionada, né, em 10 nações que surgiram da sua divisão. Então, os 10 dedos equivalem aos 10 chifres que estavam na cabeça dessa besta. E o barro, né, equivale ao chifre pequeno, que nós demoramos 2 estudos para descrevê-lo, caracterizá-lo e entendermos qual é esse poder diferente dos demais. Que falaria, né, que atacaria, que perseguiria e que prosperaria nas suas ações. Então, e nós chegamos então ao capítulo 8. O que Deus vai fazer na hora de explicar a Daniel a profecia é agora trazer uma nova equivalência, e nós vamos comprovar, mas agora já estou adiantando para que vocês já tenham a introdução, e depois nós vamos
usando os textos de Daniel 8, comprovar que realmente existe equivalência entre o urso e o carneiro, que tem dois chifres. Tá bom? A maneira de curiosidade, vocês já se lembram. O urso tinha um dos lados mais alto do que o outro. E o carneiro tem um dos seus chifres maior do que o outro também, simbolizando o fato dos persas serem mais poderosos, mais fortes do que os medos, tá bom? Representação da Medo-Pérsia. Na sequência desse poder Medo-Pérsia, nós temos a Grécia. Então, o leopardo com 4 cabeças equivale ao bode que veio em velocidade para matar o carneiro. E o seu chifre notável é o primeiro rei, o mais notável da Grécia. Tá bom? Então, há uma ponta pequena que surge e cresce, que vai equivaler a Roma na versão, na simbologia de um animal terrível e espantoso. Ok? E no estudo da semana que vem, principalmente, mas nós já vamos começar a identificar esse poder, existe um chifre notável, ou também chamado em algumas versões como um chifre pequeno, que cresce muito em determinadas direções, que equivale ao chifre pequeno que derrubou 3, né, dos chifres da cabeça da besta, do animal terrível e espantoso. Então, vocês percebem, Daniel 2, metais, Daniel 7, animais, da zoologia, animais híbridos, misturados, né, com asas de águia, né? E em Daniel 8 nós temos animais, não quaisquer, mas animais do santuário. Então, esse detalhe é muito importante para nós entendermos o enfoque e a ênfase do capítulo e, principalmente, a explicação de um período profético e de vários que virão no capítulo 9 de Daniel. Okay? Ali está o mais extenso período profético e suas divisões, que falam a respeito da purificação do santuário. Então, o estudo de hoje é base para o próximo, que será a base para entendermos a maior das profecias de tempo, das 2.300 tardes e manhãs. E você não pode perder isso, porque nós vamos explicar com bastante detalhe. E depois eu vou tentar, eu vou compartilhar um material também muito, muito, muito bonito a respeito do cálculo preciso disso. Mas isso é daqui a 2 estudos, tá bom? Então, as divisões, né? Se a gente pudesse fazer mais algum comentário sobre essa questão de Daniel 2, 7 e 8, a ênfase de Daniel 2 é o paganismo e a idolatria, como a partir de Babilônia foi vindo como um efeito cascata até os pés, onde nós vivemos, né? A idolatria camuflada de cristianismo, todo relativismo, comunismo, revolucionismo, herança de mitologia grega, romana, etc. Né? Então, nós estamos vivendo na época dos pés. E no caso de Daniel 7, a ênfase é a parte bélica, a história das guerras, das sucessões, não é? Dos reinos, da tomada de poder e, principalmente, como um reino diferente dos demais, o chifre pequeno, desviaria a igreja da verdade e levaria para uma apostasia, o desvio da verdade. Okay? E Daniel 8 vai mostrar que esse poder vai agora incursionar, vai colocar as suas garras, vai colocar as suas artimanhas na maior de todas as verdades da Bíblia. Eu falo a maior porque ela integra todas, ela conecta todas, envolve, amarra, articula todas de uma forma maravilhosa e divina, tá bom? Então eu vou dar umas pinceladas do santuário para que nós possamos também, daqui a 2 estudos, entendermos da melhor maneira a explicação daquela questão da purificação do santuário.
Ou seja, se existe uma profecia que indica que o santuário será purificado, quer dizer que esse poder que incursionou no santuário o contaminou, jogou por terra as verdades do santuário e dispersou a mentira e o desvio, né, da verdadeira simbologia e da verdadeira mensagem de cada símbolo do santuário, tá bom? Então, percebam que Deus, entre aspas, é repetitivo, mas ele aprofunda e dá novos detalhes, com novas ênfases, para que esses poderes, e principalmente os enganos, sejam muito bem identificados, para que nós possamos reconhecê-los, nos afastarmos e, principalmente, convidar a outros a abandonarem o engano. Tá bom? Nós não podemos esquecer do conselho de Ellen White, que diz que em cada página da Bíblia nós vemos descrito a Jesus. Ok? Jesus é o personagem central da Bíblia. Em Daniel 2, Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Rei do reino que perdurará para todo sempre. Nenhum dos outros reinos metálicos perduraria, né, para sempre. Apenas o reino de Jesus Cristo. No caso de Daniel 7, vocês se lembram? Ele é o juiz que dá uma sentença contra o chifre pequeno, profere um castigo, e isso será executado quando ele voltar. Muitos sofreram, muitos foram perseguidos, muitos foram injustiçados, e a justiça completa e total ainda não foi feita. Mas Jesus já decretou a sentença contra esse poder em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 8, nós vamos ver que a ênfase, né, da figura principal de Cristo é que ele é o sumo sacerdote desse santuário que foi tocado pelo poder é instrumento de Satanás. Tá bom? Então, Jesus sofre um ataque direto e indiretamente através do seu povo, através das suas verdades da Bíblia, né? E ele está ali não só para se defender, né? E ele não vai contra-atacar, ele apenas vai dar a sentença e vai consumar e vai fazer justiça. Tá bom? Então, tudo isso é importante para que nós tenhamos certeza de que Deus teve um objetivo muito claro com a visão de Daniel capítulo 8 e assim como dos capítulos anteriores do livro de Daniel. Tá bom? Então, nós vamos, feita essa introdução, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Nós vamos ser um pouco menos ilustrativos no material, até porque vocês vão receber depois, né, no PDF. Abram suas Bíblias, por favor, no capítulo 8 do livro de Daniel. Então, nós vamos começar, de fato, o estudo da palavra de Deus agora, feita essa introdução. E me permita mais uma oração para aqueles que, em algum momento, vão assistir a gravação. Oremos. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado pelo momento. Eu apenas seja um mensageiro da tua palavra, da verdade. Que ao estudarmos Daniel 8, possamos compreender o que tu desejas para nós. Também isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Daniel capítulo 8 é a continuação de Daniel capítulo 7. A palavra de Deus diz, no versículo 1, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Perceberam? Então, o versículo 1 identifica que a visão ocorreu não quando a Grécia ou Roma estavam predominando, e sim ocorreu quando Babilônia ainda não tinha caído. No último rei da Babilônia, Belsazar. Então, no aspecto de em que momento ocorreram as visões, não é uma sequência, tá? Porque você se lembra, Daniel 6 ocorreu quando os medos, né, na figura do rei Dario, já estavam governando. Então veio Daniel 7, que ocorreu também na época de Belsazar, e Daniel 8 ocorreu também a visão, né, na época do rei Belsazar. Tá bom?
Então, a visão de Daniel 7 e 8 são vinculadas. Tem vários assuntos em comum, já eu adiantei a questão dos reinos, e vão cobrir o mesmo período de tempo. Mas existem diferenças que nós vamos destacar no estudo de hoje, tá bom? Versículo 2, leiam comigo. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Okay? Então, ele se localiza geograficamente no rio, ok? Ali na região da Babilônia, quando ele recebeu a visão. Versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio. Lembrem-se de que a figura de águas, né, rio, representa multidões, povos. E nós podemos confirmar que os medos e os persas tinham milhares, né, de soldados e exércitos, muito mais se nós falamos da população que esses exércitos representavam. O qual, está falando do carneiro, tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Desculpa. Ok? Então, essa é a visão que Daniel teve a respeito de 2 animais. Então, o carneiro estava perto do rio. E o rio também sugere fertilidade, tá? Nas terras, naquele meio. Sugere prosperidade. E se a gente fosse localizar Suzã, ela ficava a oeste da Babilônia, mais ou menos a 370 quilômetros. Bom, então, aqui nós temos o fato de que um dos chifres era mais alto do que o outro, confirmando o fato de que os persas eram a parte forte da aliança com os medos. Os persas, eles são representados pelo lado mais alto, né, das costas do urso, e neste caso, pelo lado mais alto dos chifres do carneiro. Tá bom? Estou só fazendo um teste aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá. Porque meu Bem melhor. estava funcionando muito bem. Acho que esse microfone é melhor. Sim, bem melhor. Tá bom. Eu tinha emprestado para a Micaela, ela estava fazendo uma semana de oração com os aventureiros. Muito bem. Vamos agora à explicação do próprio do que representa o carneiro está no próprio capítulo 8 de Daniel. Vejam o versículo 16 e o 20, ali no mesmo capítulo 8. O próprio anjo, ele vai dar a resposta. Vejam que nós não estamos tirando na nossa imaginação, da nossa própria interpretação. Vejam o que diz que representa o carneiro. E eu vi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a visão. Então, Gabriel está trazendo a revelação da visão para Daniel. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Perceberam? Então, aqui há uma conexão direta e a identificação é muito clara. Não sei se alguém notou essa diferença quando eu mostrei os gráficos comparando Daniel 2, 7 e 8, que Babilônia não aparece mais no capítulo 8 de Daniel. Alguém percebeu? Alguém sentiu falta de Babilônia? O fato é que na ênfase que Deus quer dar a esse capítulo e na passagem do tempo, Babilônia não se enquadra, não
ela não se imiscui, vamos dizer assim, com os aspectos do santuário, como o carneiro e principalmente a herança do bode vai fazê-lo, tá bom? Então, retornemos ao versículo 4 agora. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente. Marradas ele tinha tentativas, né? Corridas, ele corria. E ele ia para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, você se lembra quando nós mostramos o mapa dos avanços, né, da Babilônia, da Medo-Pérsia? Nós vimos de que cada um desses reinos, eles dominavam cada vez mais territórios. Então, a Medo-Pérsia teve seus territórios muito mais, né, longe e mais abrangentes do que a Babilônia, tá bom? Então, a Medo-Pérsia se expandiu para o ocidente, para o norte, para o sul. É o que estamos encontrando como descrição de Daniel capítulo 8. Então, vou compartilhar minha tela só para vocês lembrarem desse aspecto do mapa. Então, nós vemos aqui que ali está o que hoje é a Europa. Então, os persas, até hoje, né, todo mundo conhece que são os ascendentes dos iranianos, né? Hoje a região do Irã é onde antigamente era a Pérsia. E os medos se aliaram ali nessa região, onde depois atacaram a Babilônia. Então, eles avançaram tanto para o ocidente, a região da Turquia atual, aqui no mapa antigo é a Lídia, e para o sul, invadindo o Egito, a Palestina, Jerusalém, Babilônia, etc. Então, e obviamente que para o lado leste também eles invadiram um pouco o território da Ásia, tá bom? Então, esse foi o território, né? Esse foi o avanço para essas direções que o carneiro teve. Muito bem. Versículo 5. Continuamos com a explicação. Diz assim: E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Então, o bode, tem duas características notáveis aqui. Ele, de tão rápido que ele vinha, obviamente não é uma visão realística, né? Não existe um bode que esteja voando. É uma visão simbólica onde a ilustração que Deus quer dar é o fato de que a velocidade de atuação desse reino era tão grande que para os tempos em que os exércitos se propagavam, isso era muito rápido. E a segunda característica principal desse animal é que ele tinha um chifre notável, tá bom? Então, o bode, ele vai representar na sequência o que nós sabemos, né? O reino que veio depois da Medo-Pérsia. Leiam comigo o versículo 21, para vocês verem de que nós não estamos tirando da nossa cabeça essa resposta. É o próprio anjo explicando a Daniel no versículo 21, que diz: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então, na sucessão dos reinos, tanto da estátua quanto dos animais, Grécia veio depois de Medo-Pérsia, tá bom? Então, os gregos venceram os medo-persas na batalha de Marathon, no ano de 490 a.C. Porém, eles tomaram, né, de fato, Suzã e Babilônia como território no ano 331. Isso apenas como registro histórico, porque isso demorou muito mais tempo. Então, quando nós
analisamos um pouquinho das características dos gregos, cerca de 200 anos antes de Daniel ter descrito eles, os macedônios, que é um sinônimo, né? É o nome, a Macedônia é o nome antigo do que hoje conhecemos como a Grécia. Os macedônios eram chamados de Egédas, o povo das cabras. Interessante, né? Então, naquela região com muitas ilhas e muitas montanhas, muitas cabras moravam ali. E os Egédas, o povo das cabras, eram conhecidos como os macedônios. Então, até no aspecto da identificação, a simbologia é tão detalhada que não permite erro, né, na identificação desse poder como sendo a Grécia. Outra curiosidade é que o filho de Alexandre o Grande, o primeiro rei notável da Grécia, que teve com Roxana, ele foi chamado de Alexandre Egos, ou também, né, na linguagem deles, traduzindo, seria o filho do bode. Então vejam a herança, né, a simbologia e o animal que os gregos mesmo tinham escolhido para representar o quê? A sua rapidez, agilidade, destreza, etc. Tá bom? Então nós já começamos a falar e a identificar, porque o versículo 21 mesmo nos disse que o grande chifre notável que estava entre os olhos do bode representa o seu primeiro rei. E o rei que teve toda a ousadia e a intrepidez para derrotar todos os exércitos da Medo-Pérsia foi Alexandre o Grande. Tá bom? Nós já vimos isso daí. Então nós podemos com muita tranquilidade confirmar de que Alexandre o Grande é o chifre notável que feriu o carneiro. Vamos para o versículo 6. O que vai ocorrer com esse bode e com esse chifre? E dirigiu-se, está falando do bode, né? E dirigiu-se o bode ao carneiro, que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Ou seja, com muita velocidade e com toda a força possível que ele tinha, a Grécia atacou, e provavelmente a Bíblia não descreve isso, né? Mas provavelmente na visão, imaginem o chifre notável entrando, né, nas entranhas ou no pescoço, na jugular, em alguma região delicada e vital do carneiro. Então, esse chifre notável foi o meio que provocou uma ferida mortal na visão desses 2 animais. Versículo 7. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres. Ou seja, a Média e a Pérsia tinham caído nas mãos dos gregos, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Vocês se lembram quando nós, no estudo dos animais, nós passamos um dado histórico de que a proporção em número dos medos e os persas era tão gigantesca contra os gregos, que eram tão poucos, que ninguém poderia dizer, né, ou afirmar que os gregos venceriam os medo-persas. Mas como Deus tinha dito e como Deus principalmente tinha entregado o poder e a ascensão para Alexandre o Grande, foi por uma ação divina que essa sucessão de reinos ocorreu. Tá bom? Então, Alexandre derrotou primeiro um dos generais mais destacados dos persas, que era Dario, no rio Grânico, na região da Frígia. Em seguida, ele avançou na sua campanha e derrotou a Dario, né, nos desfiladeiros de Issus, na Cilícia, perdão. E finalmente derrotou nas planícies de Arbelas, onde ali foi a mais marcante das vitórias, né, na Síria, no ano 331, o que de fato assinalou uma mudança, a queda do Império Medo-Persa e a ascensão do Império Grego. Tá bom? Muito bem, então agora nós vamos. Essa é a parte um pouco mais rápida, que vocês já estão muito mais familiarizados.
E agora nós vamos adentrar um pouco em mais detalhes na simbologia. Versículo 8. Daniel 8:8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Está falando de quem? De Alexandre. E no seu lugar subiram outros 4, também insígnes para os 4 ventos do céu. Então percebam que Alexandre cai e há uma divisão, e os 4, né, líderes posteriores a Alexandre dividiriam o império nas 4 direções, né, cardinais. Então, no ímpeto, no melhor momento, né, no momento da sua maior força, Alexandre, o Grande, ele repentinamente morre. Esse chifre foi quebrado e vocês podem consultar fontes históricas. Com 33 anos, Alexandre morre vítima da sua própria ambição. Provavelmente tenha sido uma overdose, algum problema de algum excesso que ele tenha tido, tá? Então não era para ele ter tido esse fim, mas era justamente para demonstrar, né, de que um homem pode até ter as glórias, né, de algumas conquistas, mas já que esse homem não se entregava a Deus, então Deus também fez um julgamento particular na vida de Alexandre. Então imaginem esse animal com um chifre cortado, né, um chifre notável cortado e aparecendo uma ferida, né, no meio da cabeça. E então, no versículo 22, aqui nós temos o quê? A interpretação do que está ocorrendo no versículo 8. Vejam que Daniel 8:22 diz o seguinte: o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força dele. É muito didático, né? Muito claro. Isso está dizendo de que 4 reinos surgiriam da divisão da Grécia. E aí a gente resume muito, né? Mas tem muito historiador que poderia entender e explicar melhor isso, mas não é o propósito aqui. Os generais ou governadores das províncias, porque era um território muito grande, eles começaram a ter o desejo de controlar parte ou total, todo o território deixado por Alexandre. Então, o que ocorreu é que esses governadores assumiram o papel de reis, monarcas de regiões do império e começaram a fazer alianças com outros reis vizinhos, com outros governadores, e começaram a lutar entre si para obter mais território, mais riqueza e mais poder. E depois de 15 anos da morte de Alexandre, todo esse resultado de alianças, de guerras locais parciais, né, entre aqueles que formaram em algum momento um único reino, resultou na divisão em 4 grandes partes, 4 grandes reinos obtidos pelos 4 principais generais de Alexandre o Grande. Exatamente o mesmo número que Daniel 7, 4 cabeças do leopardo, e Daniel 8, 4 divisões após a queda do chifre notável indicariam, tá bom? Então, eu vou voltar a projetar aqui minha tela, só para vocês lembrarem que nós tínhamos mostrado isso no estudo de Daniel 7, né? Que após a morte de Alexandre o Grande, os seus 4 principais generais se tornaram reis: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, eles inauguraram, instauraram dinastias, reinados separados e diferentes uns dos outros. Então, novamente, né, percebam a conexão. Daniel 7 com Daniel 8, no aspecto agora da confirmação da divisão e fracionamento do Império Grego. Tá bom? Então, Cassandro ficou com a Macedônia, Lisímaco com o que hoje é a Turquia, né, a Ásia Menor, Seleuco com a parte da Assíria,
onde hoje está o Iraque e o Irã, e Ptolomeu ficou com o Egito e a Palestina, tá bom? Nessa região aqui que está em lilás. Ok? Então, a pergunta que surge então é por que em Daniel 8, 2 animais substituem 4 de Daniel capítulo 7. Não sei se vocês se perguntaram. Não há um equivalente para a Babilônia e agora 2 animais vão resumir 4. Outro aspecto, outra pergunta que poderia ocorrer é por que se retira o aspecto da grandiosidade, né? do porte, de uma descrição fantástica, né? De animais com asas, 4 cabeças, 10 chifres, terrível e espantoso. E agora aparecem 2 animais corriqueiros, né? Na geografia daqueles povos, um bode e um carneiro. De bestas estranhas e híbridas, agora aparecem reinos pagãos representados por 2 animais que são muito comuns nas leis que Deus tinha deixado ao povo de Israel no livro de Levítico. O livro de Levítico define tanto o bode como o carneiro como 2 animais limpos. Eles não são animais imundos, como seria, por exemplo, um leopardo, né, um animal terrível e espantoso, etc. Então, qual é o propósito de Deus ter escolhido essa simbologia na visão? Esta diferença se deve ao fato de que a atenção principal, né, de Daniel 8 é refletir a realidade não mais na sucessão dos reinos, tá? E sim no aspecto das características desses 2 animais. A conexão principal está em que o carneiro e o bode ocorriam e tinham um protagonismo num dia muito especial na liturgia judaica. O dia conhecido como o dia da expiação, para muitos, né? Conhecido também como o dia do Yom Kippur, o feriado mais importante no calendário judaico. Esses 2 animais eram utilizados na liturgia desse dia da expiação. E para quem nunca ouviu falar, acho que nós temos algum visitante que está sempre estudando a Bíblia conosco, né? Eu quero bem rapidamente dizer de que Deus tinha pedido a Moisés para preparar e construir um santuário. E era nesse santuário que Deus tinha simbolizado em todos os seus elementos a Jesus como Salvador. Então Deus tinha pedido para que um cordeirinho fosse morto no altar do sacrifício, o sangue fosse levado para dentro do tabernáculo. O tabernáculo era formado por 2 compartimentos, um lugar santo, um lugar santíssimo. Então o que ocorria naquele santuário, bem resumidamente, era que o pecador do povo de Israel, ele levava um inocente cordeirinho e então o sacerdote matava o cordeiro, né, cortando o pescoço dele, colhia o sangue. Então ali, através de uma prece, uma oração, o penitente, o pecador, transferia pela fé. Vejam que no Antigo Testamento a salvação também era pela fé, né? E a graça proferida por um inocente. E esse sangue, recebendo simbolicamente o pecado do penitente, adentrava dentro do santuário para contaminá-lo, tá bom? Então, esse ritual ocorria de manhã e à tarde. Então, todos os dias um cordeirinho era morto e o sangue, aos poucos, ia contaminando o santuário terrestre. Então, Deus tinha feito um pedido. Ele disse de que uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, deveria ocorrer uma cerimônia muito especial, que seria a cerimônia da expiação. Expiação é retirar, expiar toda a sujeira, toda a contaminação, todo o pecado que tinha adentrado no santuário através do sangue, né? Que recebera os pecados dos israelitas. Então, naquele dia, apenas o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para eliminar, se fosse vontade divina e decisão soberana dele, e perdoar todos os pecados
do povo de Israel daquele ano. Então, naquele dia, a nação de israelitas se gloriava, se alegrava, e eles gritavam de alegria, cantavam após a aceitação da expiação de Deus para toda essa contaminação do santuário. Então, e onde entra o carneiro e o bode? O carneiro era um animal que era morto, o sangue dele era derramado. E um bode, ele era escolhido para que a expiação fosse transferida, né? Todos os pecados do ano inteiro de Israel eram transferidos para o bode, e esse animalzinho era largado, era soltado no deserto, e ele então ali correria pela sua própria sorte e obviamente morreria, né? Se não de fome, poderia morrer devorado por alguma besta, né? Por algum animal do deserto. Então, de forma muito resumida, Jesus é o cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, que era representado por esses cordeirinhos que morriam todo dia. E o bode representa Satanás, que no final da história receberá toda a transferência de todos os pecados da humanidade toda antes dele ser destruído. E ele terá o seu deserto. Ele passará 1000 anos no seu deserto, e ali ele estará sozinho a refletir toda a ruindade, toda a maldade que ele provocou, tá bom? Antes da sua final destruição. Então, toda essa simbologia se refere e se centraliza, né, esses dois animais no dia da expiação. Então, por que eu estou fazendo essa explicação? Por causa do motivo pelo qual Deus escolheu esses dois animais, e principalmente porque daqui a 2 estudos nós vamos explicar a profecia que vai descrever como é que Deus vai purificar o santuário, tá bom? Então, se o santuário está sendo contaminado, né, e foi contaminado por esses poderes, por esse poder, instrumento de Satanás, um dia Deus o purificaria. Como, quando, que eventos, que períodos proféticos, quem seria o agente de purificação, qual a sentença, né, que receberiam os instrumentos do mal, etc. Tudo isso tem um tempo e uma profecia, né, para nós explicarmos daqui a alguns estudos. Então, segundo Levítico 16:5, o dia da expiação, ambos animais eram oferecidos, um para sacrifício e morte e o outro para abandono, após ter recebido a transferência de todos os pecados. Então, ambos animais aparecem em Daniel 8 para trazer-nos na nossa mente que o dia da expiação vai ter vital importância na hora de entendermos a simbologia e a explicação desse capítulo, tá? Voltemos para Daniel 8. Vamos ler agora o versículo 9. Daniel 8, 9. Aqui, muitos ficam em dúvida e nós vamos ler com muita atenção e com muita calma e vamos explicar aqui um fato que, numa leitura muito rápida, pode passar desapercebido. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Não é que eu queira ouvir a resposta, né? Mas é só para provocar a atenção de vocês. De um deles, o que é esse um deles? Vamos para o versículo 7. Perdão, versículo 8, né? O versículo anterior vai nos dizer o que é um deles. Porque ele está dizendo que de um deles, né, saiu um chifre pequeno. O que é esse eles? Do versículo 8. No final do versículo 8 fala, e no seu lugar subiram outros 4. 4 o quê? Divisões, né? No lugar do chifre grande, que caiu, Alexandre o Grande, surgiram outros 4. Também insígnias para os 4 ventos do céu. Então aqui aparecem 4 reis
e 4 ventos. Então, a pergunta que leva muitos a realizar uma interpretação errada é: um deles se refere aos 4 reis ou aos 4 ventos? Ok? Então, se está falando de um deles, o versículo termina com 4 ventos, mas pouco antes fala 4 reis. O que representam esses um deles? Nós vamos explicar. Se você escolher errado, você vai interpretar errado e você vai identificar de forma equivocada o chifre notável ou pequeno que vai surgir, tá bom? Então, temos duas opções. Esse chifre pequeno, ele vai sair dos 4 chifres que surgiram, né, 4 reis, ou vai surgir de um dos 4 ventos. Ok? Eu vou resumir aqui, no nosso material não está, mas para quem tiver curiosidade, eu posso enviar esse material, mas a resposta errada é que esse um deles não é um dos 4 chifres, não é um dos 4 generais, não é um dos 4 reis, não é um dos 4 governadores, tá bom? A resposta certa é de um dos 4 ventos, tá bom? Então, e eu vou resumir aqui que a igreja, muitas igrejas, eles usam a interpretação de que Antíoco Epifânio, um rei que veio de uma das dinastias de Alexandre o Grande, ele atacou Jerusalém, atacou Israel, a Palestina, ele teve ações muito ruins, ele sacrificou animais imundos, né? No meio de Jerusalém, enfim. Algumas igrejas identificam Antíoco Epífanes como sendo esse chifre pequeno, esse chifre notável, dizendo de que ele surgiu da herança de uma das dinastias de Alexandre o Grande. Mas nós vamos ver de que a ênfase não é um rei que teria até certo protagonismo, mas não encaixa com todas as simbologias que nós vamos mostrar agora, tá bom? Então, o principal argumento que eu vou usar agora é dizer que Daniel 7 vai nos dar a segurança de identificar em Daniel 8 qual é esse rei, tá bom? Que será diferente dos anteriores. E, obviamente, se existe uma interpretação alternativa, aquela que nós vamos mostrar, existe alguém por trás que elaborou, concebeu essa interpretação para desvirtuar da verdadeira interpretação. É como se eu dissesse assim: se a verdadeira identificação desse rei vai nos levar a identificar o instrumento de Satanás, é óbvio que Satanás não quer que nós identifiquemos o verdadeiro símbolo desse reino, porque ele é usado por ele. Então, ele quer que nós identifiquemos como, sei lá, um general qualquer, um Antíoco III, Antíoco Epifânio IV, VI, IX, etc. Por quê? Porque aí muitas igrejas identificam o cara, a pessoa e o personagem errado, e então não identificam aquele que de fato que está manipulando e incursionando com as verdades do santuário. Perceberam? Então, como a ideia é que nós não percamos, entre aspas, tempo falando de Antíoco Epifânio, porque tem muito material a respeito disso, nós vamos focar e vamos falar do verdadeiro representante dessa simbologia, tá bom? Então, como eu disse, a resposta correta é que esse chifre vai surgir de um dos 4 ventos. Então, e aí eu começo explicando e dizendo de que na linguística hebraica, né, o termo e a palavra chifre é feminino, tá bom? Na nossa linguagem, né, hispânica, é masculino. Só que no hebraico, chifre é feminino. E vento pode ser feminino ou masculino. Então, percebam, de um deles. Então, não pode ser chifre, porque chifre é
feminino, teria que ser o quê? De um delas. Então, pela linguística hebraica, nós já eliminamos, é um argumento que já é taxativo, já eliminamos que seria de um dos chifres, de uma das divisões. Perceberam? Já essa linguagem nos dá a opção de dizer que é o ventus, porque ventus pode ser masculino como feminino. Então, ao se usar o pronome plural masculino, né, deles, fica só subentendido que se trata de um dos 4 ventos de onde surgiu o chifre pequeno. Uma outra questão. Surge de um dos 4 pontos cardeais. Lembra-se que os ventos se referem às direções principais este, oeste, norte e sul? Né? Então, esse novo poder, ele vai surgir de uma das direções citadas aqui agora. Tá bom? Então, isso combina, né, essa descrição com Daniel 2 e Daniel capítulo 7. Tá bom? Pois, qual era o poder que surgiu depois de Grécia? Estudando Daniel 2 e Daniel 7, lembra? Era Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Roma surgiu do lado ocidental da Grécia. Então, converge e é coerente com o fato desse poder surgir de uma das direções cardeais da Grécia, nesse caso, o lado ocidental. Então, eu vou mostrar novamente minha tela para que uma figura fique um pouquinho mais clara, tá bom? Vocês vão ver aqui. Vejam aqui que isso aqui é uma tentativa de ilustrar, tá bom? Então, aqui está, eu vou amplificar aqui. Aqui está o bode. O seu chifre notável, Alexandre, é quebrado. E então surgem 4 chifres da quebra desse chifre grande. Porém, surge de um deles, tá bom? Que não é o de um dos chifres, é de uma das direções cardeais, ok? A ilustração nesse aspecto não foi feliz, tá? Porque está dando a entender de que está surgindo de um deles, mas não é assim. Na verdade, está dizendo aqui a ilustração de que está atravessando os 4, tá bom? Ou seja, de uma das direções, ou seja, ao oeste da Grécia, ao ocidente da Grécia, surgiu Roma. Por quê? Porque Daniel 2 e Daniel 7 nos ajudam a identificar esse poder, ok? Então, por isso que eu novamente trouxe essa figura aqui. Depois da Grécia, o leopardo com 4 cabeças, que é Grécia, veio Roma, as 2 pernas de ferro, equivalendo ao animal terrível e espantoso. Então, Roma é o significado desse chifre que aparece aqui gigantesco, né, atravessando todas essas regiões aqui, no aspecto de que ele avançou e conseguiu todos esses territórios, ok? Então, Roma surge do ocidente da Grécia. Então, você sabe muito bem, né? A Grécia está aqui, onde está Casandro, e a península, né, da Itália, né, Roma, onde de fato se encontra hoje, inclusive, a capital italiana, está no lado ocidental. E percebam que as direções onde ele cresce para o leste, cresce para o sul e cresce para o suleste, ok? E, de fato, toda essa abrangência é atribuída, né, e os mapas confirmam isso, a Roma. Tá bom? Uma outra característica que o versículo 9 apresenta é que cresceu muito para o meio-dia. Meio-dia significa sul. E para o oriente e a terra gloriosa. Então, Roma avançou até a Palestina, né? Toda a região marcada em azul aqui foi resultado das suas campanhas e das suas vitórias. A prova mais conhecida que está na cabeça de vocês é que Jesus, na época em que ele veio, né, Herodes,
Pilatos, todos eles eram governantes e representantes do poder romano, ou seja, a Palestina estava tomada na época em que Jesus morreu e o controle, né, político estava em Roma. Então, os romanos, eles vieram desde o Ocidente e conquistaram o Egito no ano 30 e 31 e também conquistaram no Oriente a Grécia, a Ásia Menor e a Síria. E no lado da Terra Gloriosa, né, esses versículos identificam como sendo a Terra Gloriosa, obviamente, a região da Judeia e Israel. Ok? Então, vamos voltar à Bíblia. Daqui a pouquinho chegamos ao final da nossa primeira parte, né? Vamos concluir de maneira que não percamos o raciocínio e possamos continuar no estudo da semana que vem. Versículo 10 diz, está falando agora de Roma, né? E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra. Então, e aqui nós começamos a fazer uma conexão. A conexão de Daniel 8 não é direta, não é clara, mas aqui já começa a falar de forma direta de uma segunda fase de Roma imperial. Está falando aqui agora de Roma papal. E nós vamos ver as características em Daniel 8 desse poder, tá bom? Então, novamente, lembrem-se, né? Os 10 dedos, 10 pedaços de Roma que formaram as 10 nações europeias. E o barro representando o chifre pequeno de Daniel 7 e agora a herança do chifre pequeno de Daniel, capítulo 8. O que significa que ele se engrandeceu contra o exército do céu? Daniel capítulo 12, versículo 3, define de que as estrelas do céu é um simbolismo para se referir aos filhos de Deus, aos filhos fiéis de Deus na terra, tá bom? Daniel capítulo 7, versículo 21 e 25, descreve de que o chifre pequeno, agora está falando do papado, ele faria guerra contra os santos e os venceria. Ou seja, essas duas conexões, se engrandeceria contra o povo de Deus, o exército do céu, e oprimiria os santos e os quebrantaria, é uma característica apenas atribuída a Roma papal, tá bom? Então, aqui nós deixamos bem rapidamente, entramos e já estamos saindo do período de Roma imperial. E já estamos começando a falar de Roma papal por causa dessas duas características. Se engrandeceu contra o exército do céu e, pois, Daniel 7 descreve de que o chifre pequeno atacou os santos. Tá bom? Versículo 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e no lugar do seu santuário foi lançado por terra. Nós vamos interromper nosso estudo aqui, mas eu quero só dizer de que quem é o príncipe do exército? Isaías 9:6 fala que Jesus é o príncipe da paz, Daniel 11:22 fala que ele é o príncipe da aliança, Daniel 9:25 define ao Messias como príncipe, Daniel 8:11 define Jesus como príncipe do exército, Daniel 8:25 como príncipe dos príncipes, Atos 3:15 ele é o príncipe da vida, Hebreus 2:10 ele é o príncipe da salvação, e Apocalipse 1:5 descreve o príncipe da aliança. Então, Jesus Cristo é esse príncipe do exército. Então, percebam como Roma tentou acabar com Jesus quando ele tinha menos de 2 anos, não é? Isso é relatado nos evangelhos. Depois foi através da sentença de Pilatos que o inimigo também tentou levar a Jesus ao pecado, né? A desistir da sua missão. Então, esse poder se engrandeceu até contra o Messias, até contra Jesus Cristo, nosso Salvador. Tá bom? Então, nós vamos terminar nosso estudo aqui e nós vamos começar na semana que vem descrevendo uma simbologia muito
para muitos complicada, mas nós vamos tentar simplificar, que é o que representa o contínuo. Então, eu vou deixar a dica aqui, se vocês quiserem pegar uma concordância, começarem a olhar a internet, né, em literatura de preferência adventista, para que nós mantenhamos a mesma fonte, a explicação é um pouco mais consolidada, né, é mais estruturada. O que representa o contínuo, tá bom? De Daniel capítulo 8. Se vocês estudarem, vocês podem trazer algumas perguntas, nós vamos tentar na explicação também. Se a explicação não responder, durante a semana nós responderemos, tá bom? Então, fica como curiosidade para o próximo estudo, o que representa o contínuo. Então, a maneira de conclusão, novamente, Deus, no livro de Daniel capítulo 8, confirma eventos históricos e agora ele vai introduzir um poder que vai atacar as verdades do santuário, que vai contaminar, e Deus vai trazer uma profecia para purificar esse santuário que está sendo contaminado por ele, tá bom? Então não percam o próximo estudo, porque nós vamos mostrar quais verdades do santuário foram atacadas e como Deus, na sua providência, foi resgatando uma a uma as verdades do santuário, até o momento em que, numa determinada época, num determinado ano, esse Messias, esse príncipe do exército, fez algo para purificar o santuário. Vamos ver aonde, como e o porquê esse príncipe fez isso, tá bom? Essas implicações históricas e proféticas da simbologia têm implicações com a sua e a minha vida, tá bom? Nos nossos dias. Que Deus nos abençoe. Vamos terminar nosso estudo com uma oração. Oremos? Querido Senhor, nosso bom Pai, nós te agradecemos novamente pela oportunidade de estudarmos em liberdade a Tua Palavra. Obrigado porque nós podemos reconhecer através da simbologia, Senhor, a identificação de alguns poderes que serão usados pelo inimigo para tentar desviar, distrair a atenção do que é mais importante, a nossa preparação para um breve encontro com Teu Filho nas nuvens dos céus. Queremos interceder por todos aqueles que estão sofrendo de alguma maneira, por todos aqueles que não puderam assistir nosso estudo, pelo grupo da nossa classe bíblica online, pelas igrejas que nós representamos, pelas famílias. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e nós fazemos confiando nos méritos de Jesus e oramos no nome dele. Amém. 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 Muito obrigado.